tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Flávia Lundberg e hoje eu vou entrevistar a Paola. Como é que fala seu sobrenome? É Paula Graufeld. Oi, Paula Graufeld. É isso, sim, tá certo? Porque é do meu marido, né? Okay. Mas de solteira é Sala Graufeld. Okay. Mas, então a Paola e eu vamos falar hoje sobre autismo, porque ela tem um filho autista. E eu acho que é muito interessante que as pessoas saibam como lidar com uma criança, como é que funciona, como que você pode perceber o diagnóstico. Eu sou muito interessada com esse assunto porque eu sou professora e eu encontro muitos alunos que têm também. E talvez a gente possa ajudar outros pais também que têm crianças nessa situação ou pessoas que trabalham com crianças. Não é, Paola? Sim, com certeza. Então vamos falar um pouquinho? Estamos aqui pra isso, né? Exato. Então se apresenta um pouquinho. Então, meu nome é Paula Graufeld, como Flávia disse. Eu sou italiana, nascida na Itália, mas morei no Brasil a minha infância inteira, minha juventude, então me considero brasileira, só que de alma italiana também. Vim morar na Suécia faz uns 14 anos, conheci meu marido, tive 2 filhos, aqui fiquei, tô morando há muitos anos e muito feliz, bem tranquila. Trabalho como professora de creche e com crianças de 1 a 5 anos de idade, mais ou menos. E hoje em dia também tô fazendo um curso de interior de design. E tá fazendo ou terminou o curso? Ainda não, tô fazendo. Tá fazendo. E vai trabalhar com isso no futuro? Vamos ver, talvez de freelancer, alguma coisa do tipo. Mas gosto muito também de trabalhar com crianças. Você gosta, né? Você trabalha com crianças semanas, aqui? talvez. Não. Sim, gosto bastante. Ok, que bom. Sim. Então vamos começar. Como já apresentamos, seu filho é autista. Qual é o grau, o nível de autismo dele? Então, o Ludwig foi diagnosticado mais ou menos aos 27 meses. E como ele era ainda muito pequenininho, eles não deram um grau específico, eles só diagnosticaram como autista, né? Dentro do espectro autismo. Porque, como você disse, é classificado o grau 1, nível 1, 2 e 3. Sim, existem 3 níveis que eles dizem, assim, o nível 1, 2 e o 3. Você podia falar um pouquinho rapidinho sobre os níveis? Os níveis, eles são baseados no tanto que a criança ou o adulto tem de dificuldade de fazer as coisas, né? Se, por exemplo, ele não é muito independente, se ele não consegue falar, tudo, ele tá num grau mais avançado, que é o 3, vamos dizer assim. Se já ele é uma criança que chama Asperger aqui na Suécia, Asperger no Brasil, ele já é classificado no grau 1, porque ele já funciona mais, já interage, então ele, né? E já o meu filho, eu acredito que ele tá entre o 2 e o 3. Porque ele ainda tem 7 anos, ele tem 7 anos hoje, mas ele ainda usa fraldas, ele não fala a intuito de comunicação, ele fala muito, assim, ele canta, ele fala, mas não assim, dialoga. Ele não interage. E não interage também. E precisa de muita ajuda ainda, pra quase tudo, entendeu? Então, e como que vocês descobriram o diagnóstico? O Ludwig, ele foi uma criança que se desenvolveu normalmente até 1 ano e meio de idade. A partir de 1 ano e meio de idade, foi como se o mundo dele mudou e ele ficou dentro de uma bolha. Mas você sentia como isso? No olhar? Não, eu sentia que ele não interagia mais com a gente e ele não respondia. Quando eu chamava Ludwig, ele não olhava. Então ele estava sempre naquele mundo dele, como se fosse dentro de uma bolha. Então a gente começou a achar isso estranho, eu também, porque trabalho com criança em creche. Você sabe como é, né? Sei que não é assim que uma criança de 1 ano e meio se comporta. Também tem uma filha mais, né, antes do Ludwig, tem uma filha de 9 anos, também já sei como que era mais ou menos o desenvolvimento da criança. Então, o Ludwig parou de responder ao chamado, ele parou de falar, ele já falava algumas palavrinhas, ele regrediu totalmente. Daí comecei a ficar um pouco preocupada, falei com a Bornrötter, que é a cuidadora, uma pediatra, né? Que aqui na Suécia é a nível mais assim, Bornrötter. E daí falei com ela me levou a sério, graças a Deus, e me encaminhou para o BUP, que é um órgão que faz esse tipo de diagnóstico, que trabalha com psicologia infantil também. E daí eles fizeram todos o utredning, como eles chamam aqui, que são as investigações da criança. E também de muito que a gente falou, porque como a criança era muito nova, ele não tinha como ver. Então, quanto tempo mais ou menos leva uma investigação? Pois é, eu comecei mais ou menos
desconfiar quando ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Então daí a gente começou a fazer os trâmites todos. Com 27 meses, mais ou menos, ele recebeu o diagnóstico. Então foram 7 meses, mais ou menos, total, né? Porque a gente vai para médico clínico, a gente vai para psicólogos. Então é uma equipe multidisciplinar que faz esse diagnóstico, não só um. E como seriam isso? Eram semanais, mensais, os encontros? Nós tínhamos encontro praticamente mensal. Não semanal, é mensal. E daí, quando ele recebeu o diagnóstico, a gente ficou, tirou aquele peso das costas, porque tão tempo que eu queria perguntar isso, como foi pra vocês receberem o diagnóstico? Porque quando a gente ainda não recebe, ainda tem uma esperança, né? Sim, vamos assim dizer. Como foi quando vocês receberam? Pois eu na verdade já tinha lido bastante sobre isso e já tinha visto e achado que era realmente autismo, então já estava preparada? Já estava um pouco preparada, mas não dá pra se preparar sempre, né? Porque um diagnóstico é sempre um diagnóstico. Como vocês aprenderam a lidar com isso? Pois é. Porque eu nem sei se eu aprendi ainda. Tô aprendendo todo dia. Ele ensina todos os dias, né? Isso. Mas aí depois que você recebe um diagnóstico, aí agora você sabe que você tem que partir pra parte prática. Sim. Então existe aquelas pessoas que sentam e ficam chorando pro resto da vida, e existe aquelas pessoas que arregaçam as mangas e então vamos fazer... como eu sempre digo, vamos pegar o limão, fazer uma limonada, botar bem açúcar e beber com gosto. Foi isso que você fez? Foi. Daí eu fui atrás, me informei, li bastante coisas e comecei a fazer... Que você fala, apoios. Você foi buscar apoio pra ele. Então, nós fomos aqui na Suécia, essa parte de ajuda para as crianças autistas é muito boa, graças a Deus. Vamos falar sobre isso já. Então, a gente chorou, lógico, não vou dizer que a gente não chorou, que a gente não sofreu, eu e o marido, lógico, porque é um processo. Mas a gente passou por esse luto, né? Porque geralmente quando você recebe um diagnóstico, aquela criança que você idealizava, aquela criança, vai ter planos pra ela, sei lá, jogador de futebol, jogador de hóquei, nunca sabe. Aí você acaba perdendo aquilo, né? Como se aquela criança morre, vamos dizer assim. Isso assim, fica um tipo de ponto de interrogação. Nossa, o que será que vai ser dessa criança? Será que ela vai falar? Você começa a pensar será que ela vai, será que ela vai um dia conseguir sair sozinha, estudar na escola? Assim, então são várias perguntas do futuro. Sim. Mas não vamos entrar em pânico, porque tudo dá certo, no final dá tudo certo, a criança vai ter as coisas boas que ela vai fazer, não é só de choro. A vida depois do diagnóstico também é muito linda, vamos dizer assim. Eu acho que sim, né? Porque nós aprendemos muita coisa. Eu mudei muito meu jeito de ser depois do diagnóstico do meu filho. Aprendi várias coisas, enquanto pessoa. A ser paciente, a dar valor às pequenas coisinhas, a vibrar com coisas que antes passavam imperceptíveis, mas que hoje são, assim, vitórias e conquistas, e você, né, vibra. É muito lindo isso que você fala, né? Porque eu tenho alunos que eu sei que tem algum diagnóstico, mas não é oficial. Porque os pais não falam, mas eu acho, eu quis te chamar pra isso também, porque eu acho que as pessoas têm vergonha de dizer. Sim, e eu bastante. lembro quando eu te encontrei a primeira vez, você disse já na primeira vez, meu filho tem autista, e você disse com orgulho, não foi com... Ai, sinta pena de mim, eu tenho um filho que tem autismo. Não, você falou com orgulho. Eu falei, caramba, essa mulher é foda. Sabe? Porque foi muito legal. É exatamente isso. Você não tem que ter vergonha. Os pais, eles não têm que ter vergonha de um diagnóstico. Porque a criança com diagnóstico, ela nem é pior nem melhor que ninguém. Não, é diferente. Ela só tem um jeito especial de ser, um jeito diferente de pensar. Vai dar um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que aprender a entrar no mundo dela e aprender como que a gente convive com ela. Mas é rico igualmente. Ela tem habilidades que outras crianças não têm. Exatamente. Não é? E esse mundo que você vai entrar, no mundo da criança autista, ele é um mundo muito lindo também. É rico, né? A criança autista, ela é uma criança muito meiga, uma criança muito verdadeira. É inocente, entendeu? né? Inocente. Você aprende muito com a criança autista, né? Agora, tem uma dúvida. Como é pra você lidar com a rotina da casa, do trabalho, do cuidado com o seu filho que é tão dependente? Então, aqui na Suécia, graças a Deus, nós temos muito auxílio. Como que funciona esse apoio aqui? Então, a gente recebe uma ajuda financeira, porque meu filho tem um diagnóstico, então a gente recebe essa ajuda financeira do governo, que eles chamam de
Vårdbidrag, que é um dinheiro que os pais recebem para cuidar da criança que requer cuidados mais especiais que outras crianças. Sim. E nós recebemos mais ou menos 75%, que ele pode ser, né, pago em 25%, 50%, 75% ou 100%. Quando você faz 75%, seria o quê? De tempo? Não, de dinheiro, de valor, do montante total. Então nós recebemos 75%. Hoje em dia é mais ou menos o equivalente a 7.600 coroas. Mas é uma ótima ajuda, porque vocês podem pagar alguém pra ajudar, não é? E é isso que eu faço. Com esse dinheiro eu diminuí minha carga de trabalho. Eu trabalho hoje 30 horas semanais em vez de 40. Sim. E também contratei uma pessoa pra vir na minha casa uma vez por semana fazer limpeza, porque casa com criança pequena fica aquele chão preguento, tudo grudado. Eu não tenho muito tempo pra fazer isso, porque o tempo que eu tenho no final de semana eu quero dedicar aos meus filhos, eu quero estar com a minha família. Você tem uma filha também, não é? Como é pra ela? Pois é, então, e daí com ela também, no início foi muito difícil, porque a gente, infelizmente, não é que a gente ame mais um filho do que o outro, mas a gente geralmente dá mais atenção para aquele filho que precisa mais da gente naquele a demanda é dele, né? Ele que diz o quanto ele precisa. E daí ela fica um pouco, bem ou mal, ela ficou um pouco à parte, assim, porque ela é uma criança típica, né? E ela é uma criança muito inteligente, muito boa, então a gente sempre, não, Laura, espera um pouco, faz isso aqui. Mas depois de um ano pra cá, nós também conseguimos uma ajuda do governo, que aqui chama Avlösare, que é uma pessoa que vem e fica com Ludwig durante 4 horas por semana. Que ótimo. Então nós temos 16 horas mensais. Que bom. Então essa pessoa vem e fica na minha casa com ele, é uma pessoa de confiança nossa, uma pessoa que conhece ele já há tempo. É você que contrata ou Esse serviço, ele vem a partir da minha prefeitura, do município que eu moro, né? Ele está dentro da lei que chama LSS, que é a Lei de Log, Stöd och Service, que é a lei de apoio e serviços. E daí, essa pessoa vem na minha casa, mas ela não é contratada por mim. Mas eu posso indicar a pessoa que eu quero, mas ela é contratada pela prefeitura. Então, ela tem um contrato com a prefeitura e ela presta serviços para mim. Mas é uma pessoa que eu conheço, que eu quero. Claro, você tem que confiar, isso, que eu preciso, né, dessa segurança para deixar o meu filho. Então, essa pessoa vem, fica com Ludwig, e a gente vai fazer alguma coisa com a Laura. Que ótimo. A gente vai pro cinema. Então, uma vez na semana, a Laura tem essas 4 horas pra ela. Às vezes 2 vezes por semana. 8 horas de 2 semanas a gente faz. Isso é muito importante, porque é um tempo que a gente tem pra respirar, samla e roupas, juntar as energias, exatamente, e voltar com mais gás para poder, né, ajudar ele, brincar, porque aquele pai e a mãe que é estressado, eles não conseguem dar o melhor de si para a criança. Então, eu sou muito, assim, feliz que eu tô morando aqui agora. E que tem esses apoios, porque eles são um sonho, vamos dizer assim. Exatamente. Imagina. Paola, você pode falar um pouquinho da lei LSS pra gente entender? A LSS é uma lei aqui na Suécia que visa incluir a criança ou incluir o adulto com deficiência de volta na sociedade, para que ele tenha uma vida mais normal possível. No caso do Ludwig, como ele ainda é muito pequeno, a gente só se beneficia de algumas coisas. No caso é o Avlösare, que é aquela pessoa que vem ficar com ele de vez em quando. A gente ganha o Vårdbidrag, que é o auxílio financeiro, né? São essas coisas. Existe também, no caso, o Bostadsanpassning, que é uma pessoa também pode vir. Adaptação da casa, seria isso. Se a pessoa usa de cadeira de rodas, ela pode ter uma rampa para a entrada da casa. E essa própria lei que provê isso, que vocês não têm, vocês não pagam nada por isso? Não. Nós não pagamos nada por isso. Nós pagamos os nossos impostos, como você também paga, né? Aqui na Suécia os impostos, eles são altos, mas a gente recebe de volta, o contribuinte recebe esse dinheiro investido, né, em troca de serviços como a infraestrutura, o sistema de transporte que aqui funciona maravilhosamente. A escola das crianças que são excelentes, os hospitais, criança não paga nada até 23 anos, exatamente, dentista, inclusive, né, então são
impostos vindos do Estado, né? Então nós... São bem pagos os nossos impostos isso. aqui, né? Já falamos isso no vídeo anterior. Isso. São bem pagos. E nós recebemos de volta. Então, eu agradeço, né? Você, a mim, todo mundo. Todos nós que trabalhamos, a você que trabalha também aqui. E daí a gente pode se beneficiar dessas leis e desses apoios. Muitas pessoas nem sabem que elas existem, né? Não, mas existe. Exatamente. É uma coisa de muitos anos. Exatamente para inserir a pessoa deficiente na sociedade. Porque a pessoa deficiente, ela não tem que ficar dentro de casa, escondida, Não, ou numa escola, num hospital para deficiente, para demente. Não, ela é uma pessoa como outra qualquer. E ela deve ser inserida na sociedade. Eu acho. Eu acho assim também, que eu claro acho. que sim, concordo. Foi difícil acessar esses apoios? Não foi difícil. Porque é um serviço que já tem há muitos anos, é uma coisa que já... Né, já é de praxe, né? É de praxe, então a gente só seguiu todos os trâmites que eles, né, as pessoas do Autism Center, que é um órgão aqui que as crianças autistas vão, então eles deram todas as indicações, quem nós deveríamos procurar, que tipo de carta nós deveríamos escrever, para quais órgãos nós deveríamos nos voltar. E nós fizemos tudo e recebemos o que era de direito. Graças a Deus, até bom. hoje Então, eu não tenho que me queixar. Não foi nem um pouco problemático. Graças a Deus, até hoje eu não tenho que me queixar de nada. E o seu filho, ele faz acompanhamento contínuo com psicólogos? Sim, até os 6 anos ele ia num órgão que se chamava-se Autism Center, né? Ou agora que ele fez depois dos 6, ele tá no Rehabilitating in Murby. Mas é praticamente a mesma coisa. Ele tem apoio de fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, né? Terapia ocupacional. E ele recebe alguns INSATs, como chama aqui na Suécia, apoios. A gente trabalha agora, hoje mesmo a fonoaudióloga foi na escola dele para eles começarem a fazer os incentivos, não, os meus INSATs. Sim, essa palavra não sai da minha cabeça. Não tem problema. É porque eu uso muito sueco sempre, né? Os apoios para ele melhorar a comunicação. Entendeu? Eles fazem alguns trabalhos específicos com ele. Trabalho específico com ele. Agora, ele vai em escola especial ou em escola normal? Ele não vai numa escola normal, porque nós optamos pra ele não ir nessa escola normal. Sim, porque pode optar ele não também. Os pais podem optar, não é? Podem, mas no caso, assim, eu acho que ele não funcionaria. Sim. Numa escola, numa classe normal de 22 crianças, mesmo Concordo com plenamente. uma pessoa de tempo integral com ele. E muita coisa, até porque mesmo barulho. Até porque mesmo que o professor que tá lá saiba como que é o diagnóstico, ele não pode dar o apoio. Com tantas outras crianças que ele também tem que dar atenção. Isso, e no caso do Ludwig, ele fez uma avaliação psicológica antes de começar a escola para saber se ele tinha retardamento mental, mas ele não tem, graças a Deus. Mas mesmo assim, ele foi colocado numa escola que aqui chama-se Särskola, que é a escola própria para crianças com retardamento mental. Mas ele vai nessa escola para fazer uma coisa que eles hoje em dia falam Omvändintegration, que é como se fosse um período de adaptação, um tempo que ele vai se adaptar nessa escola para depois talvez voltar para uma classe normal, quando ele estiver maior, quando ele estiver mais maduro, talvez, né? Se ele consegue ter mais comunicação, isso. vai depender, né? Depende do desenvolvimento dele. Sim, mas no caso é a escola que indica que ele tá pronto para ir para essa escola, ou vocês como pais? Eu acho que é a escola, a pedagoga que faz, né, o pedagogisk plan, um plano de pedagógico dele, e daí eles dizem se ele tá apto ou não a fazer. Mas vocês essa poderiam mudança. interferir se caso vocês acham que ele não está de fato, que não hoje em dia eu tô muito feliz no lugar onde ele está. Eu acho que é ali que ele tá se achando, é ali que ele vai amadurecer mais, que ele vai entender mais, assim, né? Eu acho que é o lugar certo pra ele agora, é lá. Que bom. Nesse lugar. Então, importante é que o seu coração de mãe esteja confortável. Agora, a última... A gente tá acabando a nossa entrevista. A última... Que pena, tá gostoso, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho pros pais que ou que receberam agora o diagnóstico, ou que já estão há algum tempo, mas que têm dificuldade de aceitar. Dê conselhos pra eles, porque eu acho que você é uma pessoa excelente pra fazer isso. Pois bem,
Eu acho que se você tá passando por uma situação dessa agora, acabou de receber um diagnóstico, ou tá suspeitando que seu filho ou filha tem autismo, não hesite, procure, estude, leia, vá atrás e não tenha vergonha de pedir ajuda e nem de achar, meu filho é diferente, ele não vai ser aceito. Não, se você não fizer isso, você vai estar fazendo com que essa criança não vá ter chance de se desenvolver, porque é exatamente no começo, quando a criança é pequena, que os apoios e os tipos de terapia vão fazer mais ajuda, vão dar mais efeito depois para a vida adulta dela. Então é agora a hora. Não é eu vou deixar para depois, vou esperar um pouco mais para a criança se desenvolver. Não tem vergonha, corra atrás e... Fala com as pessoas também, não é? Porque às vezes, não sei, você vai visitar pessoas, amigos, e você não fala do diagnóstico do seu filho. E às vezes ele tem um comportamento que as outras pessoas não esperam. Isso. Não, é melhor dizer, não é? É melhor, porque vai que uma pessoa tem uma experiência pra te contar e daí já surge uma ideia e você já, arma luz ali e tudo, então acho. E às vezes as pessoas são leigas mesmo, elas não sabem como lidar. Sim. É importante que elas estejam informadas, né? Existem muitos sites bons, blogs, inclusive eu até sigo um blog de uma moça que até morou aqui na Suécia, mas mudou pro Brasil. Daí a Andrea Werner, e ela tem um blog que chama Lagarta Vira Pupa. Aqui embaixo. Lagarta Vira Pupa. Ele é um blog muito bom. Ela é jornalista e ela tem um dom de escrever que parece que tudo que ela fala, assim, a gente entra aqui assim, você se sente. Vamos deixar o link aqui então. Deixa o link aí. É muito bom. Isso em outros sites também, tem muitos estudos. Agora também não acredite em milagres. Porque tem muita coisa na internet que fala, a cura do autismo, faz isso. Não existe ainda. Não Existem pesquisas, estudos, e é muito bom se informar. Sempre que você lê, é uma coisa que eu acho que você também, um conselho meu, se você lê um artigo, procura ver se tem fundamento científico baseado em alguma coisa de estudo, pra não, não dar alguma esperanças droga, falsas, um remédio errado, ou pra ter esperanças falsas, porque muita coisa acontece assim, né? Gente que se aproveita da dor da pessoa e sei lá, quer ganhar pra vender qualquer coisa. Então, cuidado e se bola pra frente, porque tem vida depois do diagnóstico também, vida feliz. Viram, gente? Então, espero que vocês que estão nessa situação ouçam o que a Paola disse, porque como eu já disse antes um pouquinho aqui no vídeo, a Paola é um dos maiores exemplos que eu conheço. A forma que ela lida com a situação do filho dela é muito linda. Desde que eu conheci a Paola, inclusive eu nunca disse isso pra você, mas eu vou falar agora. Sempre que eu tenho um problema, qualquer coisa que eu fico triste, eu penso em você. Eu falo assim, Paola tem problema. E sempre que eu a vejo, ela tá com um sorriso enorme no rosto. Então, muito obrigada por ter te conhecido. Obrigada pela entrevista. Foi muito bom. Muito obrigada mesmo, foi muito legal. Vamos deixar o pessoal pedir pra eles se inscreverem no canal. Se inscreva no canal, deixar o like. Exato. E compartilhar. Obrigada. Tchau. Beijos.